Olá e bem-vindo de volta ao Hardware.info. Neste vídeo, vou mostrar como ativar o aumento de graves no Samsung Galaxy S25 Plus. Vamos começar. Se você deseja melhorar os sons graves, há uma maneira muito simples de fazer isso. Primeiro, você deve ir para as configurações, role um pouco mais até ver som e vibração. Aqui, você rola até o final e clica em qualidade de som e efeitos. Aqui, você clica em equalizador e você simplesmente escolhe o pré-definido chamado aumento de graves. E então você simplesmente sai e, como você pode ver agora, cada som terá um aumento nos graves. Se você achou este vídeo útil, por favor, considere curtir e se inscrever.